Uma pesquisa revela que dormir bem é mais importante do que praticar atividade física. Muito se questiona sobre a quantidade ideal de horas de sono. Cada organismo reage de um jeito. Mas uma coisa é certa: uma noite mal dormida pode causar sérios problemas à saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora e recebe aqui no nosso estúdio o médico João Paulo Bergamaschi. Um bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News, doutor João. Bom dia, Cláudia. Agradeço o convite. É um tema de extrema importância e muito atual para a gente poder discutir aqui. Então, vamos começar primeiro sobre esse estudo, doutor João. Essa pesquisa aí foi feita pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela afirma que o mau sono está relacionado a fatores de risco clínico, psicológico e também doenças cardíacas, né? Gostaria de saber do senhor, é verdade que dormir é mais importante ainda para a saúde do que praticar uma atividade do coração, uma atividade física, por exemplo, para o coração mais ainda? Esse estudo veio de encontro, mais ou menos o que novas pesquisas elas já têm mostrado, né? Então, a importância do sono e o impacto de dormir pouco causa, não só na saúde, mas no dia a dia, questão de rendimento, questão de estresse e tudo mais. E essa pesquisa, ela realmente trouxe uma informação bastante relevante que, na verdade, não tem muito segredo. Para a gente viver bem, a gente precisa cuidar de um tripé. São 3 pilares: sono, atividade física e dieta, alimentação. Sono, as pesquisas mais recentes mostram a importância de recarregar a energia que a gente gasta durante o dia, ainda mais numa vida atribulada nas grandes capitais, em que o estresse está num nível muito alto e a gente precisa dessa noite de sono bem dormida para poder recarregar essa energia. E também para poder, vamos dizer, normalizar as estruturas, normalizar os processos metabólicos que acontecem durante esse estresse do dia a dia, tá? A pesquisa falou pelo menos 5 horas, mas a gente tem preconizado aí uma noite de sono de 7 a 8 horas por noite, bem dormida, que talvez seja aí um consenso na literatura mundial frente a esse tema, tá? Agora, a gente falar que é mais importante que a atividade física, talvez isso seja um pouco polêmico, né? Porque a gente acaba tendo que ter uma conscientização das pessoas, da população em geral, que as coisas elas andam em conjunto. Dormir bem é importante e praticar atividade física também é muito importante. Talvez eles tenham conseguido identificar algum fator, talvez puxando um pouco mais a sardinha para o sono, mais atividade física, mas tem outros trabalhos que podem falar um pouco ao contrário também. Mas assim, ambos são importantes. Eu acredito que a gente tem que bater nessa tecla. Eu acredito que não só a parte dos médicos, né, as sociedades em geral, mas assim, a parte do jornalismo também, para poder trazer essa informação relevante e mudar, impactar positivamente na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar disso, porque a gente observa que, de uma certa forma, a população, não só idosa, não só adulta, mas crianças e adolescentes, elas estão ficando cada vez mais sedentários, cada vez mais obesos e cada vez dormindo menos. O senhor falou em duração do sono, né? Muita gente fala que o ideal seria dormir entre 6, essa pesquisa falou de 5, mas entre 6 e 8 horas. Isso depende de cada pessoa também, né, doutor? E eu gostaria de saber a qualidade do sono, como se deve preparar o quarto para dormir. É importante que seja escuro, que não tenha estímulos artificiais de celular, esse reloginho aí que fica aparecendo à noite, que muita gente tem no quarto também. Como deve ser essa noite de sono para ter o melhor benefício? Entendi. Com certeza. Isso pode variar de indivíduo para indivíduo, mas assim, o preconizado é realmente dormir num ambiente escuro, que não tenha muitas luzes para poder realmente gerar esse estímulo luminoso durante a noite, tá? Essas luzinhas, principalmente de celular, tá? Principalmente de televisão, elas realmente são um problema, porque elas acabam inibindo a questão da indução do sono, né? E aí entra aquela questão que também está super na moda das pessoas começarem a tomar medicação para poder dormir. Aí toma uma primeira medicação para poder dormir, e aí precisa muitas vezes de uma segunda medicação para tratar o efeito colateral da primeira, e depois uma terceira para tratar o efeito colateral da segunda, e quando vê, essa pessoa está tomando 5, 6, 7 medicações para tentar normalizar aí a questão de dia e noite, de sono e vigília
desse indivíduo, né? E quais são as consequências para quem não consegue ter essa qualidade de sono? A gente vê agora mesmo na campanha, muitos políticos não conseguem dormir as horas suficientes, né? E também os estudantes, né? Tem essa preocupação que tem que acordar muito cedo, tem que estudar às vezes à noite. Quais são as consequências para quem não consegue dormir direito? O impacto mais imediato talvez seja no rendimento do dia seguinte, né? Então, acho que a pessoa que não dorme bem, ela acaba não produzindo o máximo que ela poderia produzir no dia seguinte, 2, 3 dias subsequentes, né? Mas isso a médio e longo prazo causa impacto muitas vezes mais graves para a saúde do indivíduo, né? Então, assim, a minha área, que a gente acaba lidando muito com pacientes com dores de uma forma geral, né, especificamente na coluna vertebral, a gente vê que a pessoa que tem dor crônica, muitas vezes ela dorme mal. Então, aqueles pacientes, por exemplo, com fibromialgia, que é algo também que a gente tem observado cada vez mais no consultório, com certeza esse paciente tem algum distúrbio do sono relacionado. Então, a gente tem atuado nisso também. O senhor falou em distúrbio do sono, né? Tem um outro estudo aí que mostra que quase metade das pessoas que procuram um médico tem apneia do sono, moderada ou grave. E mais de um terço relata sintomas de insônia. E 14% relatam uma sonolência diurna excessiva, né? Porque não dormiu bem à noite. Todos esses sintomas aí mostram que algo não vai bem com a saúde, né? Então, se a pessoa que estiver nos ouvindo aí ou assistindo nesse momento estiver sentindo algum desses sintomas, ela deve procurar um médico? Com certeza. E muitas vezes, assim, são ajustes de coisas simples no dia a dia que a gente consegue até mesmo evitar medicações muito fortes ou tratamentos intervencionistas para esse indivíduo. Então, a procura de um especialista acho que é importante, porque hoje também tem uma série de opções de tratamento, de ajustes de dieta. A pessoa não precisa sofrer tanto hoje mais. O problema é que a gente come por prazer muitas vezes, não para sobrevivência, né? Então, isso é um erro também. Mas, sem dúvida nenhuma, procurar um especialista para poder tentar buscar a melhor solução ou entender opções de tratamento para poder resolver esse problema, sem dúvida nenhuma, acho que é o mais adequado. Doutor, uma outra pesquisa aí realizada na Suíça também durante a pandemia mostrou que os melhores indicadores de saúde nos estudantes, com acréscimo de 75 minutos a mais, aí 1 hora e 15 minutos a mais de sono por semana, já melhora muito. Isso pode fazer tanta diferença assim? Demais. A questão é a gente conseguir colocar isso em prática, né? Porque os estudantes muitas vezes eles estão naquela fase de uma ansiedade extrema e muitas vezes um nível de estresse muito elevado que realmente acaba dificultando ter essas 70 e pouquinhas horas a mais por semana, né? Mas quando a gente consegue realmente ajustar isso daí, o resultado é incrível. Então as pessoas realmente elas relatam não só um rendimento na questão dos estudos do dia a dia, né? Mas uma sensação de bem-estar muito maior durante o dia. Os maus hábitos noturnos que muita gente tem antes de dormir, a maioria, né, pelo menos não tem essa energia, os hábitos saudáveis antes de dormir, aquela rotina, né, de saúde, que está sendo muito recomendado cada vez mais pelos médicos, né, e muitos estudos também em relação a isso. Quais são esses hábitos que podem piorar o nosso sono? O clássico, que eu acho que todo mundo comenta e todo mundo já ouviu falar em algum momento sobre isso, é se alimentar com algum alimento pesado mais no momento próximo assim a dormir, né? Então, assim, quem está acostumado a jantar ou ceiar muito tarde, isso pode influenciar na qualidade do sono sem dúvida nenhuma, tá? Alguns indivíduos acabam tendo uma dificuldade no sono também quando fazem atividades físicas mais exaustivas durante a noite, mas isso é um pouco controverso, mas pode ser um fator realmente que alguns que estejam nos assistindo acabe identificando também, né? E talvez outro ponto crucial também é a questão celular e TV, né? Porque no mundo digital que a gente vive hoje, a gente está conectado ao celular 24 horas por dia praticamente, né? Então essa luz da tela, né? Essa luz da tela, tanto do smartphone quanto da televisão, ela realmente pode impactar na nossa qualidade do sono também. O senhor falou que a atividade física, se for muito intensa, pode acabar prejudicando, né? Então, qual seria a atividade ideal
para esse momento da noite? Quem só consegue se exercitar nesse horário? Mas à noite, talvez, conseguir fazer atividade física, se for fazer um treino um pouco mais intenso, de repente, tentar fazer o mais cedo possível, tá? E buscar alguma outra atividade relaxante para poder realmente contrapor a esse momento de intensidade da atividade física, né? De repente, alguma questão de relaxamento, alguma meditação, alguma coisa realmente para poder não ter problema para dormir. A gente falou de exercício, né? Do sono também tem a alimentação, né? O senhor citou também há pouco. Existe uma alimentação ideal para se ingerir aí na parte quando o sol já vai embora, na parte da noite, que antecede a hora de dormir? Nós brasileiros, de uma forma geral, nós temos o costume de jantar, né? E muitas vezes é um jantar numa comida mais pesada, tá? Então isso realmente já foi estudado, isso tem sido questionado por muitos especialistas, tá? Para a gente poder tentar identificar o momento ideal e qual é a alimentação adequada para poder ingerir no período da noite, né? Então, assim, o preconizado é realmente fazer a refeição até 2 horas antes de ir para a cama, tá? Que tenha um tempo suficiente para poder iniciar, pelo menos, aí a parte de digestão desse alimento. E sempre que possível, tá? Priorizar alimentos mais leves, né? Não alimentos muito pesados, que eles vão ter um tempo maior de digestão e pode de certa forma, interferir também na qualidade do sono. Muito bem, nós conversamos então com o Dr. João Paulo Bergamaschi sobre a qualidade do sono, né? Assunto muito falado ultimamente, uma preocupação para muita gente. Agradeço a sua entrevista, um bom dia para o senhor. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço. Até mais.